Fala galera, professor Marco Ferrari na área, dando continuidade aos estudos da administração pública. A gente falou sobre patrimonialismo, falamos depois sobre burocracia, lá todos os elementos relacionados às formas de controle, aos sistemas, à racionalidade, os dois tipos de racionalidade, falamos das características, depois falamos das disfunções da burocracia. Ponto importante aqui, você perceber que a burocracia não é algo ruim, burocracia é algo positivo, é algo funcional, porém o grande problema é o excesso dela e as disfunções que ela pode apresentar, ok? Maravilha! Bom, e aí a gente tem um terceiro modelo, que é o modelo gerencial, a administração pública gerencial ou o gerencialismo, que nasce através do aumento e ampliação da tecnologia. A gente vai ter a globalização, a gente tem a crise da burocracia, a derrocada da burocracia, o excesso dela acaba fazendo com que as disfunções elas sejam maiores do que as funções da burocracia e o Estado passa a ter novas funções como Estado. Dessa forma, a gente passa a apresentar uma cultura gerencial. No gerencialismo, pessoal, é muito comum a gente utilizar a expressão de que é a administração pública trabalhando como a administração privada. Ok, essa afirmativa é verdadeira. O que a gente tem que entender, pessoal, é que na administração privada, a cultura gerencial se dá de maneira diferente à cultura gerencial na administração pública. Na administração privada, a gente vai ter determinadas características que só vão estar na administração privada, enquanto na administração pública ocorrerá a mesma coisa, características do gerencialismo da gestão pública, somente da gestão pública. Então a gente vai falar de gerencialismo e de cultura gerencial nas organizações públicas. Maravilha, pessoal? Maravilha! Quais são os principais paradigmas? Quais são as principais características da administração pública gerencial? Primeira delas, a busca pela eficiência, pessoal. A Constituição trouxe em 1988 o LIMP, né? As características e os princípios da administração pública, o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. O LIMP. Aí, quando o gerencialismo passa a funcionar na administração pública, uma emenda constitucional traz justamente o E da eficiência. A gente vai estudar isso quando a gente for falar de gerencialismo na esfera brasileira, na cultura brasileira, na administração pública brasileira. Mas é importante você perceber que a eficiência ela é um princípio do gerencialismo, certo? Ela é um princípio do gerencialismo, esse já fixado, estabelecido na nossa Constituição, porque atualmente nós dizemos que o Brasil é um Estado gerencial. Maravilha? Outro ponto, diminuição dos custos. Se eu falo em eficiência, pessoal, que relação que eu falo? Eu falo da relação custo-benefício. Eu consigo aumentar a minha eficiência mantendo o meu benefício e baixando o meu custo. E se eu aumento o meu benefício, aumento a qualidade e diminuo os custos, eu vou ter a eficiência. Eu poderia até dizer que aumento da qualidade mais diminuição dos custos é igual a eficiência. Você concorda comigo? Então essas são as características dessa cultura gerencial. E um ponto importantíssimo que vai diferir a administração pública da administração privada em relação à cultura gerencial é o foco. O foco aqui é o cidadão. O foco aqui não é o cliente. Certo? A principal diferença entre cidadão e cliente é que a administração pública ela não pode atuar somente para um público, ela tem que atuar para toda a comunidade, certo? Para todo o povo, para toda a população. Aí pode vir aquela pergunta que sempre aparece, Marco, mas as políticas públicas, por exemplo, de ações afirmativas, políticas públicas, por exemplo, de Bolsa Família, essas políticas não estão atendendo somente uma população, mas o ideal aqui é que o benefício direto ocorra sim para a população, mas que todos nós ganhemos igualmente com um benefício indireto dessas políticas. Então, mesmo políticas que atuam em determinado setor vão gerar um benefício a todos que fazem parte daquela comunidade.
Maravilha? Então, esse é o entendimento. Por isso que eu não posso chamar de cliente, eu chamo de cidadão. Maravilha? Essa é a principal distinção da administração pública para a privada. E, pessoal, quando a gente vai falar de gerencialismo, uma questãozinha que aparece bastante nas provas, aparece bastante, é a alteração que a gente tem da burocracia para o gerencialismo. O primeiro ponto que você tem que guardar, que aparece demais nas provas, é o seguinte, a afirmativa fala o seguinte: o gerencialismo nega completamente a burocracia. Certo ou errado? Errado. O gerencialismo traz características da burocracia, sim. Traz características da burocracia, sim. O que ele busca fazer é eliminar as disfunções que foram apresentadas pelo modelo anterior. Mas ele não busca em nenhum momento eliminar completamente a burocracia. E a principal distinção entre burocracia e gerencialismo é a forma de controle, ou um pouco mais, é o foco do controle. Ocorre um deslocamento do controle. Enquanto na burocracia o controle se dava pelos meios, no gerencialismo, o controle vai se dar nos fins, o controle vai se dar nos resultados. Eu vou avaliar as políticas públicas, eu vou avaliar a eficiência e eficácia das políticas públicas através do atingimento dos resultados e não através da garantia de que eu estarei utilizando os meios. Certo? Não. Por que a burocracia controlava os meios, pessoal? Vamos lembrar disso aqui. Por quê? Porque eu vinha de uma cultura patrimonialista onde os desvios aconteciam aqui. E o principal objetivo da burocracia era eliminar esses desvios, era eliminar essa corrupção, essa confusão entre público e privado. Então, por isso que eu coloco uma lupa lá na burocracia nos meios, para garantir que nenhum desvio venha a ocorrer. Agora, o gerencialismo não é que ele não se preocupa com os desvios, mas o principal foco do gerencialismo é o seguinte: se a gente chegou ao objetivo, maravilha, não importa a gente pensar em ficar controlando os meios. Se eu vou planejar e deixo bem claro quais são os objetivos, o que importa é como eu chego nesse resultado. Certo? Aqui, a partir do momento que eu desloco para os resultados, eu consigo aumentar também a autonomia dos gerentes. Próximo momento a gente vai falar sobre as características do gerencialismo e você vai ver essa característica da maior autonomia dos gerentes. Se eu chegar para você e falar o seguinte: fulano, você tem que fazer isso e vou embora, tu vai resolver. Tu vai dar um jeito de fazer o que eu te pedi. Não importa, eu não preciso dizer como você tem que fazer. Amigo, se você fizer, tá ótimo, tá excelente, eu não quero nem saber como, certo? Por isso, eu dou mais autonomia para você e aí sim a gente tem a descentralização. Certo? A descentralização administrativa, ela acontece de uma maneira mais forte, principalmente no Brasil, a partir do Decreto-Lei 200, ainda na burocracia a gente vai perceber isso, mas no Brasil a gente vai perceber, depois de 1995, vai se acelerar essas descentralizações através do gerencialismo, da implementação dessa cultura gerencial. Ok, pessoal? Maravilha? Bom, próxima aula a gente vai falar sobre as características, então continua ligado aí com a gente. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.